Salve, meus chegados! Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês sobre resistência muscular localizada ou RML. Só para explicar, antes de falar do treino em si, você precisa estar num superávit calórico quando você faz um treino de RML, porque você está tentando melhorar uma capacidade do seu corpo. E quando você tenta fazer isso, seu corpo precisa estar bem alimentado, ele precisa de energia. Então não adianta fazer um treino de RML visando melhorar a resistência do seu músculo se você não está comendo bem. Então, se você está numa dieta de perda de peso, vai ser muito difícil você conseguir resistência. O treino de RML ele vai recrutar principalmente as fibras do tipo 1 ou as fibras vermelhas, como elas são chamadas também. E essas fibras elas têm uma capacidade glicolítica, ou seja, elas quebram muito glicogênio, carboidrato que está no seu músculo, de forma muito eficiente. Então, por isso que você precisa estar bem alimentado, você precisa dar energia, né, para essas fibras. E as fibras do tipo 1, elas são muito características por fazer contrações prolongadas e com baixa carga moderada. Então, o treino de RML ele vai ter muitas repetições, né, você vai ficar muito tempo contraindo seu músculo, o tempo de descanso vai ser curto e justamente você vai precisar de uma carga baixa, porque senão você também não consegue levantar o peso, né? Pouco descanso, muita repetição, então o peso precisa baixar. E esse tipo de treino, contendo uma maior quantidade de repetições, ele é responsável por gerar então resistência muscular e também hipertrofia sarcoplasmática. A hipertrofia sarcoplasmática é aquela que dá volume no seu músculo, porque ela é composta principalmente de líquidos. E aí a gente tem a miofibrilar, que é a que deixa o seu músculo mais denso, aquele aspecto mais empedrado, e ela normalmente é desenvolvida em treinos de força, que eu tenho um vídeo no canal aqui também. Agora falando dos aspectos mais técnicos do RML. Bom, nesse treino você vai fazer então de 15 a 25 repetições, o que é bastante. E aí você vai falhar dentro dessas 15 e 25 repetições. Ou seja, por exemplo, lá no bíceps, na fase concêntrica, que você está indo contra a gravidade, você tem que chegar até o ponto de não conseguir levantar mais, aí você para. Isso se chama falha concêntrica. E aí quando você faz esses treinos com muita repetição, você sente seu músculo queimando muito. E isso é o ácido lático sendo quebrado na ausência de oxigênio. Não é que você está queimando gordura. Esse tipo de treino, o foco dele não é queimar gordura, é resistência muscular. Você vai queimar gordura sim, só que do mesmo jeito que um treino de hipertrofia. Então, assim, não é o foco, por mais que você esteja sentindo queimando o músculo. Outra característica do treino de RML é que você vai ter um pump muito grande, que nada mais é do que o influxo sanguíneo em direção à musculatura que está sendo exigida. E aí, por isso que vai ficar, né, o músculo vai ficar inchado, você vai ter maior vasodilatação no local, é justamente pelo alto número de repetições. O tempo de descanso ele vai ser baixo, vai ser de 30 até 45 segundos. Isso porque você não quer deixar o seu corpo recuperar completamente os seus estoques, né, o seu substrato energético. Você quer justamente exigir das suas enzimas glicolíticas para fazer esse trabalho metabólico. E aí agora que eu expliquei que você vai fazer muita repetição, pouco tempo de descanso, fica fácil entender por que a carga também é baixa, né? Assim, você não vai conseguir levantar muito peso, porque justamente você não vai conseguir atingir de 15 a 25 repetições. O treino de RML ele não tem preferência entre exercícios mono ou multiarticulados. Já que nem no de força que eu comentei no vídeo, ele vai ter preferência por multiarticulares. Aqui não, você pode fazer tanto mono quanto multiarticulares sem problemas. Esse treino característico de pouca carga com bastante volume, ele pode ser bem útil para quem quer hipertrofia. Isso porque quando você começa a treinar pesado e você vai fazendo isso, 1 mês, 2 meses, 3 meses, seu corpo começa a pedir um descanso. Se você não dá esse descanso para o seu corpo, se você não ouve esse feedback, você pode se machucar. E esse descanso na musculação chama deload. E aí o deload ele pode ser feito de várias maneiras e uma dessas maneiras é justamente utilizar cargas menores com um volume maior, né, de repetições. Então esse treino de RML ele pode ser bem útil nesses casos. Outra vantagem do RML é o aprendizado neuromotor que ele traz. Isso porque é só você ver o treino de um iniciante. Tem lá 2 a 3 vezes ele vai repetir o mesmo treino na semana, com altas repetições, ou seja, ele vai fazer muitos movimentos iguais até ele aprender. Então é só você lembrar de quando você entrou na academia e foi fazer supino, por exemplo, pela primeira vez. Saiu todo torto, a anilha caindo para o lado, aí passou 1 mês, você já fazia tranquilo, parece que é muito natural. E é justamente esse aprendizado neuromotor. Então passar por esse período de adaptação é importante, você vai
tirar bons frutos disso no futuro. Outra situação que o RML pode ser usado é no caso de alguém que se machucou, teve alguma lesão ou tem alguma articulação ruim e precisa que o músculo ele fique fortalecido. Você não vai chegar e botar um monte de carga que você vai exigir da sua articulação e vai se machucar mais ainda. Então o treino de RML ele é bom justamente para isso, porque como as cargas elas são leves a moderadas, não vai exigir tanto da sua articulação e com o tempo o seu músculo vai sendo fortalecido e aí depois você pode partir para um peso, né, maior, uma carga mais alta. Duas técnicas que têm esse estímulo parecido com o RML, né, que podem ser usadas num treino de RML, é o drop set e o biset. E aí se você entender o RML, você sabe por que já. O drop set ele vai trabalhar com cargas de moderada a baixa, né? Você vai diminuindo a carga ao longo das séries e você tem um volume de repetições muito alto. E o biset é justamente juntar dois exercícios, né, um colado no outro. Então você faz um número maior de repetições também. Bom, essa foi a explicação do treino de RML. Resumindo tudo, você vai fazer um alto número de repetições, de 15 a 25. O descanso entre séries é baixo, de 30 a 45. E, consequentemente, a carga que você vai pegar vai ter que ser leve e moderada. Você não vai conseguir pegar muito peso. O vídeo foi esse, então. Muito obrigado a você que assistiu. Espero que tenha sido útil.